Deus é sol e escudo. O nome de Jesus e experimente. Diferença total, é o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro, ele é verdade amorosa. E tudo que ele fazia prosperava. Ele vai começar a te usar hoje. Rabaxanda, rabacarabacanda. Abra a sua Bíblia comigo na epístola que Paulo escreveu a Tito. Epístola que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículos 13 e 14. Está escrito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite impactados pelo poder do teu Espírito, alimentados pela tua palavra. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a sua palavra. Domina completamente este ambiente com a tua presença. Em nome de Jesus, aperte a mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Os que podem se assentar, assente-se, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos reunidos aqui neste grande congresso de avivamento para glorificar a pessoa santa e magnífica de Jesus. É para Ele esta festa, é para Ele este congresso, é para Ele este ajuntamento espiritual. Porque a Bíblia diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus, nós nem estaríamos aqui esta noite. Mas porque Ele fez tudo, nós só estamos desfrutando do que Ele fez. Porque foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos abençoou. Por isso que Ele merece honra, que Ele merece glória, que Ele merece louvor, que Ele merece exaltação, porque Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o descendente da mulher, Ele é o cordeiro pascal, Ele é um sacrifício expiatório, Ele é a rocha eterna, Ele é o profeta poderoso como Moisés, Ele é um general dos exércitos de Deus, Ele é o juiz que julga com justiça, Ele é o grande remidor, Ele é o grande resgatador, Ele é a raiz de Davi, Ele é o rebento de Jessé, Ele é o rei dos reis, Ele é o rei perfeito, Ele é o monarca fiel, Ele é o monarca absoluto, Ele é o grande construtor, Ele é o grande edificador, Ele é o grande restaurador, Ele é o grande refúgio, Ele é o grande pregador, Ele é o amado noivo da igreja, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é a glória viva de Israel, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o tabernáculo de Davi levantado, Ele é o quarto homem da fornalha de fogo, Ele é o esposo fiel, Ele é o Pentecoste prometido, Ele é o oráculo de Deus, Ele é o cidadão de Belém, Ele é a preciosa consolação, Ele é o avivalista da obra de Deus, Ele é o desejado de todas as nações, Ele é um homem cujo nome é renovo,
Ele é o sol da justiça, Ele é o Messias prometido de Israel, Ele é o carpinteiro de Nazaré, Ele é o bom samaritano, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a água da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o caminho, verdade e vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o batizador com o Espírito Santo, Ele é o justificador dos culpados pela lei, Ele é o segundo Adão, Ele é a nossa reconciliação, Ele é a liberdade proclamada, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Salvador glorioso, é o Senhor que arrebatará a sua igreja, é o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca, Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Ele é o reto juiz que nos coroará, Ele é a graça de Deus, Ele é o grande poder do Evangelho, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é juiz e legislador, Ele é a viva esperança, Ele é a esperança alegre, Ele é a esperança total, é o nosso advogado para com o Pai, Ele é o amor verdadeiro, Ele é a verdade amorosa, Ele é herança espiritual, é o Senhor que virá com seus milhares de anjos, Ele é fiel testemunha, é o príncipe dos reis da terra, é o primogênito dos mortos, é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que vai vir montado em um cavalo branco, e na sua coxa escrito: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta, solte aquele aleluia que está entalado na sua alma, e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, por um minuto dando aleluia, porque Deus está presente conosco neste lugar, nós já sentimos a sua glória. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, na epístola que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículos 13 e 14, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos revela que nós devemos aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Certamente que toda a esperança da igreja está fundamentada exatamente na volta de Jesus Cristo, porque da mesma forma que ele veio a este mundo na primeira vez, por aqui passou, viveu um período de 33 anos e meio, aonde veio realizar a obra da salvação, a redenção das nossas vidas. Quando ele só fez o bem, por aqui passou, curando, salvando, libertando, transformando vidas, e deu a sua vida na cruz do Calvário, quando derramou o seu precioso sangue, mas ressuscitou
vitorioso ao terceiro dia e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas alimentou no coração dos seus discípulos uma grande esperança, quando disse para eles que estavam tristes por saber que Jesus já estava para regressar ao Pai e havia de os deixar neste mundo. E aí Jesus os consolou dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, não vos teria dito que vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Exatamente, é nisso que a nossa esperança é constantemente alimentada. Eu sempre digo, queridos e amados irmãos, que a igreja de Jesus Cristo, ela está fundamentada em dois grandes pilares que a diferencia de todas as demais religiões da terra. As demais religiões da terra são religiões de profetas mortos, mas o cristianismo é a única religião na terra que o seu fundador está vivo. Aleluia! Exatamente, isso diferencia a igreja de todas as demais religiões da terra, porque o seu fundador está vivo. O primeiro grande pilar que sustenta o cristianismo é a ressurreição de Cristo. O segundo grande pilar é a esperança na volta de Jesus Cristo. Exatamente, queridos e amados irmãos, Paulo chama essa esperança de bem-aventurada, sim, de bendita esperança. Pedro chega a chamar essa esperança na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, de viva esperança. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 19, chama essa esperança de uma esperança superior. O próprio Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, ele chama essa esperança de boa esperança. Então essa esperança é boa, essa esperança é bendita, essa esperança é superior, essa esperança é viva. E aí está, queridos e amados irmãos, o que motiva a igreja a cada dia, independente das circunstâncias que ela enfrenta. Ela tem um alvo, ela tem um objetivo: aconteça o que acontecer neste mundo, Jesus Cristo voltará. E quantos têm essa esperança, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus Cristo. Nós estamos, queridos irmãos, aí saindo de uma pandemia que já dura quase 3 anos, aonde tantas pessoas foram ceifadas, tantas vidas se perderam. Exatamente, queridos e amados irmãos, tudo isso que aconteceu foi por permissão divina, porque o profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 6 do seu livro, ele disse: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então tudo isso foi previsto por Jesus. A igreja, queridos e amados irmãos, que medita na palavra de Deus, não pode ser surpreendida, porque tudo isso já foi previsto. Jesus falou em Lucas capítulo 21, no versículo 11, que haveria pandemias. Sim, haveria epidemias em vários lugares, haveria fomes, haveria terremotos. Tudo isso foi previsto na palavra de Deus. E através desse coronavírus, Deus provou para a humanidade, Deus provou para as grandes potências da terra, Deus provou para os Estados Unidos da América, com toda a sua tecnologia,
tecnologia, com todos os seus avanços científicos, Deus provou para a China, para as grandes potências da Europa, que ele não precisa de uma bomba atômica para parar o mundo. Ele precisa apenas de um simples vírus invisível para colocar as grandes potências de joelho, sem saber o que fazer, porque ele é Deus e ainda domina sobre todas as coisas. Através desta pandemia, Deus permitiu o homem passar debaixo da vara da sua disciplina, exatamente onde se viu na história shopping center fechado, onde já se viu igrejas fechadas. A gente pregava que os templos ficariam aí para o anticristo após o arrebatamento da igreja, e as igrejas estariam fechadas. Não precisou acontecer isso. Quem imaginou igrejas fechadas? Quem imaginou a Torre de Eiffel fechada, o Central Park Nova York fechado? Quem imaginou todas essas coisas? Queridos e amados irmãos, não se assustem o que eu vou dizer para vocês. Daqui para frente vai acontecer muitas coisas tão terríveis, tão assustadoras, que eu tive fazendo uma pesquisa ao fechamento e início de cada década. Deus está mandando um grande sinal da sua vinda. Deus está avisando para a igreja: prepara-te, porque a trombeta soará. Aleluia. Pode observar, nessas últimas décadas, Deus sempre tem marcado com um grande fato. Começo da década de 90, 1991, queda do muro de Berlim, a aparente queda do comunismo no mundo. Depois 2001, 10 anos depois, começo do século 21, início de uma nova década, o maior atentado terrorista da história, quando aqueles 2 aviões chocaram com as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, aonde o mundo assistiu ao vivo, pessoas se jogando lá dos andares do edifício, o maior atentado terrorista da história, para marcar o início daquela década. E como é que fechou a década primeira do século 21? 2010, um dos maiores terremotos da América Latina, que sacudiu o Haiti. Exatamente, queridos e amados irmãos, quando a capital Porto e Príncipe foi quase destruída. E como é que começou a segunda década? Um dos maiores tsunamis da história do Japão, que vocês puderam assistir ao vivo. Exatamente aquela onda gigante, levando tudo que tinha pela frente, barcos, carros, navios, pareciam brinquedinhos sendo levados por aquela onda. E como é que fecha a década segunda do século 21, 2020, uma grande pandemia mundial marca o começo desta década. E quando pensávamos que estávamos livres, como é que inicia esta terceira década do século 21, 2021, uma segunda onda da pandemia? Foi tão assustadora aqui no Brasil que chegava-se a divulgar mais de 4.000 mortos por dia. Exatamente, essas pandemias vão se mutando. Começou com coronavírus, depois virou Covid-19, depois veio Delta, depois Omicron, agora varíola dos macacos, e ninguém sabe mais outras que surgirão. Mas tudo isso está previsto na Bíblia, e eu não quero assustar vocês não. De acordo com a Bíblia, por ocasião do quarto selo, quando o quarto cavaleiro do Apocalipse aparecer, exatamente um quarto da
a humanidade vai ser destruída por uma grande peste sem precedente, um vírus tão letal que o coronavírus não chega a ser nem 0,1% da letalidade desse vírus. Já se fala na ONU em Agenda 2030. Agora eu pergunto para vocês: como é que Deus vai chamar a atenção do mundo no fechamento desta terceira década? Daqui 8 anos fecha a década de 2030. Como é que vai acontecer? Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, Deus está avisando para a igreja que a trombeta soará a qualquer momento. Aleluia. Portanto, igreja de Jesus Cristo, nós precisamos estarmos preparados, porque Jesus está voltando. Não existe promessa maior na Bíblia do que a promessa da vinda de Jesus Cristo. Sabe quantas profecias falavam da primeira vinda de Jesus Cristo? Cerca de 400 detalhes proféticos se cumpriram por ocasião da primeira vinda de Jesus. Mas sabe quantas vezes a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus? 1845 vezes. Portanto, a Bíblia fala muito mais da segunda vinda do que da primeira, porque na primeira vinda ele veio humilhado, mas na segunda vinda ele virá exaltado. Na primeira vinda ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, mas na segunda vinda ele virá montado em um cavalo branco. Na primeira vinda ele veio como servo, mas na segunda vinda virá como Senhor. Na primeira vinda os soldados romanos furaram as suas mãos e cravejaram na cruz, mas na segunda vinda ele tem na sua destra 7 estrelas. Na primeira vinda os soldados romanos furaram seus pés e cravejaram na cruz, mas na segunda vinda os seus pés é como latão reluzente, o bronze polido como refinado na fornalha, para esmagar a cabeça de Satanás e dos seus adversários. Na primeira vinda os seus olhos se encheram de lágrima quando chorou sobre Jerusalém, mas na segunda vinda os seus olhos são como chamas de fogo. Na primeira vinda os soldados romanos colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, mas na segunda vinda ele tem uma coroa de ouro com muitos diademas. Na primeira vinda o seu rosto ficou desfigurado na cruz, sem parecer e sem formosura, mas na segunda vinda o seu rosto brilha mais do que o sol tropical ao meio-dia. Na primeira vinda as suas vestes foram rasgadas e lançadas fortes entre si, mas na segunda vinda ele está vestido com vestes talares até os pés e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Na primeira vinda ele ficou mudo perante os seus tosquiadores, mas na segunda vinda a sua voz é como o bramido do oceano. Na primeira vinda ele veio como cordeiro mudo, mas na segunda vinda ele virá como o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda os soldados romanos feriram ele com uma vara de ferro, mas na segunda vinda ele que vai reger as nações com vara de ferro. Na primeira vinda ele se assentou no banco dos réus quando foi condenado por Pilatos e Herodes, mas na segunda vinda ele vai se assentar no trono branco como juiz do universo para julgar Pilatos, Herodes e todos aqueles que o nome não estiver escrito no livro da vida. Na primeira vinda ele pagou imposto como súdito, mas na segunda vinda ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores. Quantos têm essa esperança, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus Cristo. A igreja precisa voltar a pregar que Jesus está voltando. Chega daquelas mensagens que amassageiam o ego das pessoas. Urabaxanda rebiamarra sobre que
Está cheio de pregadores aí pregando mensagens que só massageiam o ego das pessoas, mensagem que deixa as pessoas só confortáveis para ouvir. Tem um pastor aí famoso que já recebeu o nome de pastor Comfort. Ele só prega mensagem para massagear o ego das pessoas. Eu não vim aqui para massagear o ego seu. Eu não vim aqui para pregar o que você gostaria de ouvir. Eu vim aqui para pregar o que você precisa ouvir. Jesus está voltando. Está na hora de parar de brincar de ser crente. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus está mais perto de voltar do que o que você possa imaginar. Pode profetizar isso: Jesus está mais perto de voltar do que o que você possa imaginar. Está cheio de mensagens de autoajuda como esta. Vire para o seu irmão e diga: Deus vai te dar uma casa boa. Quem não quer uma casa boa? Vire para o outro e diga: Deus vai te dar um carro novo. Quem não quer um carro novo? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus dá tudo isso para o crente e dá muito mais ainda. Porém, a nossa maior esperança não é nesta vida. A nossa maior esperança é morar no céu com Cristo. Uma das coisas que as pessoas matam e morrem nesta vida é por dinheiro, é por ouro. Mas lá na eternidade, ouro nem vai subir para nossa cabeça. Ouro vai ficar debaixo dos nossos pés, porque a gente vai andar em ruas de ouro puro. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Precisamos pregar que Jesus está voltando. Sabe por quê, queridos e amados irmãos? Se a igreja parar de pregar que Jesus está voltando, os terremotos vão começar a pregar que Jesus está voltando. Se a igreja parar de pregar que Jesus está voltando, os tsunamis vão começar a pregar que Jesus está voltando. Se a igreja parar de pregar que Jesus está voltando, as pandemias vão começar a pregar que Jesus está voltando. Mas se você não quer que os terremotos preguem, que os tsunamis preguem, que os tremores de terra preguem, então pregue que Jesus está voltando. Aleluia. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala deste evento maravilhoso. Ainda no livro de Gênesis, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e foi transladado para não ver a morte. Quem é que anda com Deus aqui? Levante a mão que eu quero ver. Enoque tipifica a igreja que anda com Deus e nem passará pela morte, será arrebatada viva ao encontro do Senhor dos ares. Ainda no livro de Gênesis, a salvação de Noé e a sua família naquela arca é o reflexo da salvação da igreja, dos juízos divinos que serão derramados sobre a humanidade pecadora. Ainda no livro de Êxodo, a saída apressada dos filhos de Israel do Egito sob a fúria de Faraó reflete o momento quando a igreja sairá desta terra sob a fúria do anticristo. Ainda no livro de Números, a construção das trombetas de prata, que quando tocadas a rebate, serviam para convocar o arraial para partirem para a terra prometida, é o símbolo da trombeta que soará, convocando os salvos a saírem desta terra rumo a Canaã celestial. Ainda no livro de Josué, a conquista da terra prometida, quando as nações foram expulsas do território prometido, reflete o momento quando a igreja for arrebatada. Satanás é chamado de príncipe das potestades do ar, mas ele vai ser expulso dos ares para que a igreja possa passar e encontrar com Jesus Cristo nos ares. Ainda no livro de Ruth, o casamento de Ruth com Boaz é o símbolo do casamento da igreja com Cristo, o nosso Boaz divino. Ainda no livro de Samuel, a vitória de Davi sobre o gigante Golias, quando cortou a cabeça do gigante, reflete o momento quando Deus de paz em breve esmagará
colocará Satanás debaixo dos nossos pés. Ainda nos livros de Reis e Crônica, o encontro da rainha de Sabá com Salomão e o seu encanto com a beleza de Salomão, com a glória de Salomão, com a riqueza de Salomão, com a majestade de Salomão, e estupefata gritou: não me contaram metade. Reflete o momento quando a igreja chegar na glória, que vê a beleza de Cristo, a sabedoria de Cristo, a majestade de Cristo, a glória de Cristo. Como a rainha de Sabá, nós vamos dizer: não me contaram metade. Diga para o irmão que está do seu lado: tudo que você sabe sobre o céu até hoje é muito pouco. Diga para ele: tudo que você sabe sobre o céu até hoje é muito pouco, porque a Bíblia diz que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu a mente, nem desceu o coração, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Ainda no livro de Esté, a deposição da rainha Vasti, da posição de rainha e elevação de Esté como rainha no seu lugar, reflete o momento quando Israel foi deposto da posição de esposa de Jeová, e a igreja é levada como a noiva de Cristo. Ainda no livro de Cantares de Salomão, o encanto da rainha é encontrar com seu noivo, quando a noiva expressa esse ardente desejo no finalzinho de Cantares, dizendo: vem, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, vem saltando sobre os outeiros aromáticos. A noiva não fica sem resposta, porque lá em Apocalipse 22:20 o noivo responde dizendo: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. A noiva agradece dizendo: ora vem, Senhor Jesus. A vinda do Senhor está perto, porque o profeta Isaías, no capítulo 40, versículos 10 e 11 do seu livro, diz que o Senhor Deus virá e o seu braço dominará. O profeta Ezequiel, no capítulo 7, versículo 2, diz que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. O profeta Oséias, no capítulo 10, versículo 12, disse: é tempo de buscar o Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 1, diz: tocai a trombeta em Sião, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. O profeta Obadias, no capítulo 1, versículo 15, diz que o dia do Senhor virá sobre todas as nações da terra. O profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 14, diz que vem de perto, vem e se apressa muito. O dia do Senhor virá como assolação, dia do Todo-Poderoso. O profeta Malaquias, no capítulo 4, versículos 1 e 2, diz que naquele dia não ficará nem raiz e nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Então saireis e saltareis com o bezerro solto da estribaria. Jesus disse em Mateus 24:27, como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Paulo fala em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11: ó vós que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que no princípio, quando cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistemo-nos das armas da luz. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, em versículos 51 e 52: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olho, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós os vivos seremos transformados, porque é necessário que este corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que este corpo que é mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando este corpo que é mortal se revestir
revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. A vinda do Senhor está perto, porque Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10 que é necessário que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo para recebermos tudo aquilo que tenhamos feito de mal ou bem por meio do corpo. Paulo fala em Filipenses capítulo 3 e versículo 20 que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Está escrito em Colossenses capítulo 3 e versículo 4 que quando Cristo quer a nossa vinda se manifestar, então nós nos manifestaremos e seremos semelhante a Ele em glória. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 9 e 10 que nós nos convertemos ao Deus vivo e verdadeiro, para que do céu possais aguardar a seu Filho que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16 que o Senhor, mesmo dada a sua ordem e ouvida a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, então os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23 que o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, para que sejais irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 1 a partir do versículo 6 que do céu há de se manifestar o Senhor Jesus Cristo em chamas de fogo, com os anjos do seu poder, tomando vingança contra todos aqueles que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 14: guarda o mandato imaculado até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 4 e versículos 7 e 8: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor prometeu, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam e aguardam a vida do Senhor. Está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 13 que devemos aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que assim mesmo se deu por nós para purificar para si um povo seu especial e zeloso de boas obras. Está escrito em Hebreus capítulo 10 e versículo 37: espera mais um pouco de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará, porque o meu justo viverá da fé, e
se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Está escrito em Tiago capítulo 5 e versículo 8: sede vós paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 7: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 9 e 10 que o Senhor não retarda a sua promessa ainda, que alguns a veem por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus incendiados se desfarão, e a terra e as obras que nela serão desfeitas. Está escrito em 1 João capítulo 2 e versículo 18: filhinho, é já a última hora, é já a última hora, é já a última hora, é já a última hora. Está escrito em Apocalipse capítulo 1 e versículo 7: eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. Está escrito em Apocalipse capítulo 3 e versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Está escrito em Apocalipse capítulo 22 e versículo 12: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para cada um segundo as suas obras. Aleluia. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore. Coloque-se todos de pé dando glória. Coloque-se todos de pé dando glória. Se prepare para o que Deus vai fazer. Jesus comparou os dias que antecederiam a sua vinda com 10 moças virgens. 10 eram loucas, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 loucas não tinham azeite na reserva. Diga para o seu irmão: só louco anda sem azeite. Diga isso para ele: só louco anda sem azeite. Mas as 5 prudentes, além das lâmpadas acesas, ainda tinha azeite na reserva. Pergunte para o seu irmão: tem azeite na reserva aí, meu irmão? Pergunta aí para ele: tem azeite na reserva aí, meu irmão? Escute o que eu vou dizer. O tema desse congresso é prosseguindo para o avivamento. Sempre depois da tempestade vem a bonança. O Espírito de Deus falou ao meu coração que depois desta pandemia, assim como o mundo gemeu, o mundo chorou a perda de tantos entes queridos, Deus vai mandar um avivamento mundial que vai impactar os 4 cantos da terra.
antes da trombeta do arrebatamento, Deus vai tocar a trombeta do avivamento, e esse avivamento vai impactar o mundo inteiro. Diga para a pessoa que está do seu lado: se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Abre a palma da sua mão direita assim agora. Atos 19:11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Diga para o seu irmão: nem você sabe o poder que você tem nas mãos. Diga isso para o seu irmão: nem você sabe o poder que você tem nas mãos. Na antiga aliança, quando derramava um vaso de azeite sobre a cabeça de alguém, ele ficava cheio do Espírito Santo. Mas na nova aliança, não precisa derramar mais azeite sobre a cabeça de ninguém, porque o símbolo deu lugar à realidade. Na nova aliança, o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Então, quando os apóstolos foram enviados para Samaria, como é que vinha o Espírito Santo sobre elas? Colocavam as mãos e o Espírito Santo vinha sobre elas. Diga para o seu irmão: o poder já está dentro de você. Diga isso para o seu irmão: o poder já está dentro de você. E eu vou provar para você que o poder já está dentro de você. Vem cá, Dielso. Vem cá, Dielso, enquanto você já prepara um louvor aí abençoado, faz assim com a sua mão direita. Fica aqui do meu lado, Adielso, fica aqui do meu lado, por gentileza. Faça assim com a sua mão direita. Todos vocês. Quer ver que o poder já está em suas mãos? Nós não precisamos, nós da Assembleia de Deus, não precisamos de nenhum sensacionalismo. Nós pregamos a Bíblia, e só para provar para você que o poder já está em suas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, aonde houver um crente dando glória neste santuário, aonde houver um crente dando aleluia, aonde houver um crente com a palma da mão aberta, como prova que tu vai usar muito este crente, coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente. Enche este crente de poder agora. Agora toca assim na mão do teu irmão, ó. Toca na mão dele assim, diga para ele: recebe o que Deus está te dando agora. Já começou, já começou. Olha o som, aqui, 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 aqui. Recebe. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza
Senhor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Segura só um pouco aí. O Espírito de Deus falou ao meu coração que neste congresso vai levantar 70 pregadores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu quero chamar aqui na frente quem quer receber o dom da palavra. Saia daí da onde você está e vem aqui na frente. Já vem dando glória, já vem dando aleluia. Deus vai levantar 70 pregadores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para impactar esta cidade, para impactar esse estado, para impactar o Brasil. Já vem dando glória, já vem dando glória, já vem dando glória, já vem dando glória. Meu Deus, eu já estou vendo brasas de fogo espalhadas aqui na frente do altar. Esses dias eu estava, segura só um pouquinho, eu estava numa fila no aeroporto de Congonhas. Um moço chegou para mim e disse: pastor Erivaldo, há 10 anos atrás o senhor estava pregando em um congresso de missões na cidade de Botucatu. Eu era um novo convertido. O senhor apontou para mim e disse: Deus vai fazer de você um pregador, e em breve eu vou te encontrar viajando aí pelo Brasil. Ele disse: pastor Erivaldo, eu sou aquele jovem que o senhor profetizou, e para se cumprir estou hoje aqui na fila com o senhor, encontrando nesse aeroporto, que eu estou indo pregar em um grande congresso em Santa Catarina. É isso que Deus vai fazer. Deus está te treinando para coisas maiores. Aqui é a escola de treinamento de Deus na tua vida. Agora faz assim com a mão, faz assim com a mão. Pai querido, em nome de Jesus eu quero fazer um pedido de profeta agora. Essas pessoas que vieram aqui na frente com o sonho de receber o dom da palavra, como prova que tu vai usar muito este crente a partir de hoje. A partir de hoje, aonde ele colocar a mão haverá cura, aonde ele colocar a mão haverá milagre, aonde ele colocar a mão haverá renovo, haverá crescimento. E como prova que tu vai fazer isso, eu quero fazer um pedido de profeta. Aonde houver um crente dando glória neste santuário, aonde houver um crente dando aleluia neste ginásio, aonde tiver um crente com a palma da mão aberta, coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente,
encheste crente de poder. Adora! Olha aqui, já começou. Aqui. Junta o povo, Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha dos covardes e medrosos, do caminho irão voltar. Junta o povo, Gideão, eu vou marcar a tua história, te darei um livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32 mil era a quantidade de homens e apóstolos para pelejar. Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente, e o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se laire contra mim, dizendo: a minha mão os livrou. E agora pregoeis o ouvido de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Porém há momentos que Deus me age diferente, e o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer esse povo às águas, e ali eu os provarei. Aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que o segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Por quem tomasse a água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém quem baixasse perdendo a atenção, e o segredo de Jeová naquele momento era escolher entre 32 mil, somente 300, mas 300 com buzinas, 300 com cantas, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia, manda quebrar o cântaro. Não tem que entender o trabalhar de Deus, e o resultado é vitória. Vitória,
mil não querem ir. Deus usa os 300. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí agora. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí agora. Como prova que Deus vai começar a te usar agora. Deus vai colocar uma palavra profética na tua boca. Deus vai derramar uma unção tão grande, assim como a unção passou de Elias para Eliseu, a unção vai passar de um para o outro. Eu quero que forme um cordão humano, todos de mãos dadas. Pode unir os corredores, todos de mãos dadas. Meu Deus, eu já estou vendo a torneira de azeite aberta. Eu já estou vendo a torneira de azeite aberta. Já tem vaso transbordando agora. Olha a unção, 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 unção. Já tem jovem aqui que não aguentou ficar de pé. Presta atenção. Agora é hora de ministração. Ainda de mãos dadas. Repitam comigo agora. Querido Deus, mais alto, querido Deus e eterno Pai, esta noite eu quero que o meu irmão que está do meu lado direito e também do meu lado esquerdo saia daqui hoje cheio do Espírito Santo, porque agora eu vou abraçá-lo e a unção do Espírito Santo que está sobre mim vai contagiar o meu irmão e ele vai profetizar e falar em novas línguas. Agora, abrace a pessoa que está do seu lado, profetize a vitória do seu irmão e sejam impactados pelo poder do Espírito agora. Jesus está batizando com o Espírito Santo e com fogo. Quem ainda não é batizado, receba agora.